Será que vale a pena ler 13 de FML Pepper? Oi, eu sou a Ashe. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo sobre recomendações ou não de livros. Eu decidi fazer os vídeos separadamente, assim, por livro, porque eu quero entrar em vários tópicos aqui com vocês, porque eu sei que na hora da gente fazer a compra, a gente pensa em um monte de coisa, se o dinheiro vai ser bem investido ou não. Então, vamos lá. E eu trouxe alguns pontos para poder estar levantando aqui que eu acho muito pertinente na hora de você comprar um livro. Será que o enredo é interessante? Quantas páginas ele tem? Qual que é Não é nem o plot, trope. Chamam de trope. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a autora, a escritora por trás da obra. A FML Pepper é muito conhecida por romances fantasiosos, né? Não é à toa que ela foi eleita a rainha da fantasia romântica no Brasil. E ela é conhecida, principalmente o livro que eu vejo muitas pessoas comentando sobre, né? Que falam muito, que parece que a obra mais conhecida dela é o Não Pare. Eu confesso que eu não li esse livro, mas ele é muito interessante, talvez eu leia um dia. Vamos começar então pela capa. Essa aqui é a capa dele. Eu acho que é uma capa que chama a atenção, porque quando eu fui, né, escolher e comprar os livros, esse foi um livro que a capa me chamou muito a atenção. E, gente, ele não é a mesma coisa, tipo assim, que tá nessa imagem aqui. Ele é bem mais bonito no livro físico, porque essa imagem ela tá muito estourada. Se você reparar, a imagem tá muito estourada, as cores e tal. E a cor aqui no livro, ela é mais, tá vendo? Ela é mais calibrada, ela é mais sutil. O 13, ele tem um relevo, assim, um brilho diferente no número 13, um dourado, e ele é muito bonito. Bom, a capa, ela diz muito sobre o livro, ela tem uma relação muito intrínseca com o livro, o título também, porque tem histórias, né? Tem livros que o título e a capa não combinam, assim, não falam nada sobre história, são capas avulsas, e nesse caso a capa foi muito bem construída. Então, vamos para a premissa. Aqui na frente a gente tem: o azar pode ser a sua ruína e a sorte também. Antes de comprar um livro, ler a premissa, atrás também tem, ler a premissa dela para ver se eu vou comprar ou não. Se a premissa que está escrito na frente ou atrás do livro, se eu puder abrir o livro na orelha do livro, não for interessante, eu não vou comprar. Porque a premissa ela é muito importante para mim, é mais importante ainda do que a capa. Na contracapa dela, né, diz: o azar não existe, nem a sorte. A vida é uma balança. E a estatística, os pesos. Será? E isso aqui é muito importante também para a história, porque essa parte de trás, ela tá ligada principalmente com a personagem principal. Tem os dois personagens principais, né, que são o casal da história, mas tá principalmente ligado à personagem principal. A premissa é a seguinte: nós vamos acompanhar a personagem principal chamada Rebecca, que é filha de uma criminosa, e a gente já começa a história com a mãe dela querendo fazer um roubo para poder pagar a dívida de um mafioso francês chamado Jean-Pierre. A Rebecca é a personagem cética. Ela não confia, ela não acredita em sorte, ela não acredita em azar, ela não acredita em Deus, ela só acredita em estatísticas. A Rebecca, ela é uma hacker, uma gênia da computação. Ela só confia em números, ela confia em bases, ela confia em dados. A Rebecca, ela acompanha a melhor amiga dela até um parque de diversões e tem um encontro com uma cartomante. E ela fica assim, pensando: cara, eu não sei porque que a minha amiga quer tanto ir com esse cartomante. Eu acho que a amiga queria ter uma consulta com a cartomante para saber sobre um cara que ela estava afim. E a Rebecca não quer que ela vá, porque cartomante para ela é uma vigarista, ela sabe como essas coisas funcionam. A Rebecca tenta convencer a melhor amiga dela a não ir nessa cartomante. No fim das contas, ela fica pé da vida, a mulher vai, a garota vai. Ela chora e tal, e aí a Rebecca fica pé da vida, quer saber o que foi que a mulher disse, entra e tem uma consulta com a mulher. A mulher, chamada Madame Nadege, atende a Rebecca e
acaba falando coisas pra Rebeca, e Rebeca fica, eu não acredito nisso, de sorte, de número 13, não acredito em nada disso, eu acredito em dados, em estatísticas, em possibilidades reais, eu não acredito em destino, não acredito em nada disso. E a Madame Nadege só fica tipo assim, você vai ver que existe sim, você vai ver, você vai morder a sua língua. Não é um livro que você pensa que é clichê, porque ele tem uma premissa bem única, pelo menos eu achei a premissa dela bem diferente. E foi uma das coisas que mais me interessou no livro, é tipo assim, nossa, eu nunca li alguma coisa parecida antes, eu nunca conseguiria encontrar uma premissa parecida em outro livro, em outro lugar. O outro personagem que é par da Rebeca, o nome dele é Carl. Carl, ele é um ex-boxeador muito de ego inflado, mulherengo, possessivo. Ele era um boxeador que sofreu um acidente e ficou sequelado por isso, e aí ele tem que lidar com a vida dele, dando um 360 assim, fenomenal. E então ele teve que abandonar a carreira dele de boxe, que era muito promissora, para trabalhar numa cafeteria próxima de algumas universidades. E ele conhece a Rebeca por acaso. A Rebeca não sabe que é ele. Depois que ela reencontra ele, ela não sabe que já tinham conhecido antes. A trope que de verdade que a gente tem mesmo e que muita gente gosta é o da falsa namorada. Que vai chegar num ponto em que ele vai precisar fingir que ele tem uma namorada para a família dele. Ele pede a Rebeca para que finja ser a namorada dele. Sem segundas intenções, mas com segundas intenções, porque ele já está apaixonado por ela. Então vamos agora pro próximo ponto que eu quero trazer aqui, que é a avaliação das outras pessoas e a minha avaliação. Eu procurei a avaliação desse livro, eu procurei pelo Google e eu só achei assim na Amazon. A avaliação do público de 5 estrelas é de 4,7. De 5 estrelas, eu acho que eu também daria uns 4 ou 5. Mas eu acho que estou mais tendenciosa para 4, 4,5. Por quê? Porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem construído, ele tem um final muito bom, ele é muito bem feito do começo ao fim. Mas por que eu não dou 5? Mas, eu não sei dizer. Mas o livro não me agrada ao todo. Quando eu era mais nova, eu daria 5 para esse livro, mas o que acontece? Eu já não sou mais o público-alvo desse livro. Esse livro eu acho que ele é mais para as pessoas de 17, 19 anos, são feitos para pessoas de idade mais nova, entendeu? Que tá saindo da adolescência, ou que ainda tá na adolescência e tudo. Mas ainda assim, é um livro muito bom e por isso que merece um 4,5. Eu comprei esse livro por R$60 na Bienal. Eu comprei, acho que foi em 2019, 2018. Enfim, foi bem próximo ao ano em que ele foi lançado. Então vamos ver aqui. Eu pesquisei sobre para poder trazer para vocês o valor desse livro, caso vocês tenham interesse em comprar. Ela é uma autora que está mais em ênfase na Amazon. E no Kindle, vocês conseguem comprar ele por R$13. É um valor assim. Eu achei barato, eu achei, na verdade, muitíssimo barato. E é até simbólico, né? Ser R$13. Ele impresso, ele tá R$50. Ó, e o valor normal dele, é porque tá na promoção, o valor normal dele realmente é esse, R$60, tá? Mas você consegue, talvez, achar em outros lugares, tá vendo? Por exemplo, pesquisar na Shopee. Eu encontrei dele na Shopee por R$22. Mas na Shopee também tinha por R$40. Aí aqui na Enjoei tem por 45, mas também tem por R$18. Então, assim, ele é uma capa muito bem feita, de falar. É um livro que eu tenho há muito tempo, eu cuidei muito bem desse livro, eu gosto muito desse livro. Mas, assim, ele já ficou parado na estante e tudo mais. Se você reparar, a capa dele ainda tá bem conservada. Tá vendo? Deixa eu colocar em tela completa aqui pra vocês verem melhor. Mas a capa dele tá bem conservada, até, tá vendo? Ele tem até uns rasguinhos assim na parte de cima, mas tá bem conservado, ó. E eu tô em 2026 gravando esse vídeo, né? E eu comprei esse livro
em 2018, 2019, e olha a qualidade que ainda tá as folhas dele. Ele não tem mancha de idade, tá vendo? Ele não tem uma manchinha sequer. Ele foi muito bem cuidado, esse livro. Se eu fosse revender ele, a parte exposta do livro também tá ótima. Se eu fosse revender ele, eu acho que eu iria revender por uns 40, 50 reais também. Porque é um livro que ele é muito bem feito. Ele tem uma qualidade absurda. Quantas páginas ele tem? Muitas pessoas não gostam de livros muito curtos quando se trata de romance. Muita gente não gosta de livros muito longos. E eu consigo compreender os dois lados. O livro tem 402 páginas. Não é um livro curto, né? Pela grossura você já pode ver, não é um livro curto. Por fim, eu vou falar sobre os personagens principais em si. A Rebecca, como eu disse, ela é uma personagem cética, é uma personagem teimosa, é uma personagem que a princípio é irredutível. E eu acho que os dois são pedras, sabe? No começo da história, eles são muito intensos. Ele, principalmente, é muito intenso, ela é mais fria, mas, enfim, são pessoas de personalidade forte. E o Cal, ele aprende a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, uma vida mais estável. Ele aprende que a fama, as mulheres, as amizades que ele tinha não eram tão de valor assim como ele pensava. Então, assim, é muito interessante o que os dois personagens trazem e o que os dois se tornam. A relação deles é muito intensa. Então, o casal, eles têm química. Eles têm química até demais, entendeu? E o final, gente, de verdade. Foi o primeiro livro que eu chorei no final. E só de lembrar já me dá vontade de chorar. Porque é um final muito simbólico, é um final muito bom, é um final bem escrito, é uma carta aberta para as pessoas que se identificam com esses dois personagens. Eu não esperava por esse final. E eu li pro meu marido e ele também não esperava esse final. Então, assim, é um final muito bom. Vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler. Então, assim, eu super recomendo esse livro. Super recomendo esse livro. Então, se vocês têm um Kindle, se vocês gostam de PDF, ou se vocês preferem um livro físico, né, assim como eu, vale muito a pena. Outra coisa que é muito importante para algumas pessoas, porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta demais, tem gente que não liga, que é a pergunta do: tem cenas mais 18? Tem. Assim, ele não é explícito, entendeu? Você não vai ter que lidar com palavras muito vergonhosas, assim, sabe? Ele não é explícito. Tipo, explícito. Mas ele também não é tímido, entendeu? Ele vai falar algumas coisinhas ali, enfim, ele vai entrar em alguns detalhes, mas ele não vai entrar em todos os detalhes. Então, assim, se vocês não gostam dessas cenas, dá pra você pular. Se você gosta, é ok, sabe? É bem escrito. Mas não é tão bem escrito assim. Eu acho que a escritora, quando ela escreveu, ela tava com vergonha. Dá pra perceber na sua escrita se você tá tímida demais ou não na hora de escrever cenas como essa. E assim, é bem escrito, mas dá pra você ver que a autora tava com vergonha, sabe? Tava nervosa na hora de escrever. Então eu acho que por questões de nervosismo, ela pecou um pouquinho. Eu super recomendo esse livro. Então, é isso. Esse é meu primeiro livro recomendado aqui no canal. Eu tenho muitos livros para recomendar. Eu tenho livros de romance, eu tenho livros de suspense, eu tenho livros fantasiosos, eu tenho livro de terror. Tenho muitos livros para recomendar, então fiquem ligados que esse foi só o primeiro. Então, se você gostou desse vídeo, curta,
compartilhe e se inscreva aqui no canal. E se você já leu esse livro, se você achou esse livro interessante, enfim, comenta aí embaixo o que você achou desse livro. Vamos conversar um pouquinho mais. Eu tô trazendo essa resenha mais como compradora, as coisas que eu analiso na hora de comprar ou não um livro. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo.